Olha, todos nós iniciamos nossa carreira política militando ou no sindicato, ou na associação de moradores, ou na luta ambiental. E eu tive a minha origem no movimento sindicalista, no movimento de trabalhadores e vinculada ao movimento estudantil. Então é uma evolução no processo de organização de lutas que vem desde a minha juventude, passando pela educação e chegando, depois de 35 anos de militância no movimento sindical e no movimento de educação, galguei a oportunidade de disputar um mandato de vereador e hoje estou no meu segundo mandato representando o trabalho, a educação, representando os interesses das cidades como um todo. Nós desde o início definimos o mandato nosso, o mandato que pudesse pensar a questão do papel do servidor público, da educação, dos trabalhadores como um todo, portanto, dois pilares fundamentais, trabalho e educação, sempre foi na nossa orientação aqui no mandato, mas é um mandato, como dizemos, de porta aberta. Nós aqui absorvamos todas as demandas, e demandas atuais, por exemplo, questão ambiental. Nós estamos agora numa luta ambiental muito forte aqui na região sul da cidade, na região de exploração minerária. Então, é um mandato que tem uma participação importante em todas as áreas e a gente acha que um mandato como o nosso tem que estar aberto para a cidade e as demandas colocadas pela sociedade. A corrupção ela é inerente ao sistema capitalista, ele é parte do sistema de disputa eleitoral. Nós sabemos que é um financiamento privado de campanhas de interesses privados no processo político brasileiro, Caixas 2, etc., que agora explodiu. É preciso repensar a política brasileira, financiamento público, organização da política numa perspectiva de garantir não só o capital que ocupa os espaços, porque hoje grande parte do espaço político é ocupado pelo capital, ou para quem representa o capital, e aonde os trabalhadores têm pouca presença e continuam tendo vários retrocessos. Então é preciso repensar a política, aprofundar a democracia que está hoje em jogo no país, e preciso pensar no próximo período de como a gente pode restabelecer novos parâmetros, novas relações na construção do processo democrático brasileiro. Olha, esse é um desafio colocado. Eu penso que a sociedade brasileira está muito acuada no debate político. Nós podemos ter um resultado nas urnas, ao contrário de avançar numa perspectiva de melhorar o quadro político, a perspectiva de ter pessoas comprometidas com os vários campos da sociedade brasileira, e digo novamente, fundamentalmente com o trabalho e a educação, que a gente possa ter retrocessos. Nós temos uma sociedade fundamentalista, nós temos o fascismo imperando na sociedade, nós temos um conjunto de retrocessos que poderão reproduzir nas eleições de 2018. Portanto, é preciso saber em quem votar, como votar, por que votar, porque é assim que nós vamos também alterar o rumo da política e resgatar a política para o bem comum e para o bem da sociedade. Olha, eu apoiei o Calil contra o João Leite, porque eu pensava naquela disputa, a vinda do PSDB e do João Leite para a prefeitura seria um retrocesso muito importante. Mas já nos primeiros meses de governo, a gente tem notado que o governo tem rompido com os acordos que nós formulamos. Eu, particularmente, sentei com o Calil, apontando 10 pontos que trariam para nós uma perspectiva de um governo mais democrático, mais amplo, e uma parte importante desses 10 pontos não tem sido correspondido. Hoje nós atuamos de forma independente aqui na Câmara, temos votado naquilo que diz respeito aos interesses da cidade, votado favoravelmente, mas também temos tido posição muito crítica em relação ao governo e penso que é preciso, em alguns aspectos, o governo mudar o sentido das suas propostas, porque, em certa medida, reproduz aquilo que nós combatemos no governo Márcio Lacerda e no governo Aécio Anastasia no estado de Minas Gerais. Olha, nós estamos diante de um núcleo econômico na prefeitura vinculado ao chamado choque de gestão, que tem base o FUAD, que é o secretário da Fazenda, o André Reis, na Secretaria de Planejamento. Nós temos examinado a situação, um refino do chamado a terceira fase do choque de gestão. Um refino que tem como elemento central diminuir o papel dos servidores do município, a redução da máquina administrativa, a privatização e entrega de setores da sociedade e da cidade para o capital privado, a desorganização do ponto de vista construído ao longo do tempo na área da saúde e da educação como elemento central também, é uma área de grande custeio perante ao poder público municipal, e nós temos preocupações. Nós precisamos cada vez mais compreender o que vem acontecendo no núcleo econômico da prefeitura, porque isso reproduzirá ao longo do próximo período desdobramentos e, na nossa avaliação, preocupantes não só para a cidade, mas principalmente para o futuro das políticas públicas do município.
Olha, nós temos um conjunto de direitos da sociedade municipal do Brasil, enfim, do Estado brasileiro, direito à educação, direito à saúde, direito à segurança, direitos fundamentais da sociedade que são bancados e arcados com o imposto pago pelo conjunto da sociedade. Portanto, aprimorar a receita do município, melhorar as condições de recebimento dessa receita, repensar desonerações que hoje ocorrem em vários âmbitos do setor privado, como relaciona o fisco com o setor privado, porque é uma área de permanente tensão e disputa, porque nós sabemos que o setor empresarial tenta cada vez mais burlar a legislação para poder evitar pagar tributos ao município. Portanto, é uma relação de tensão permanente, precisa aprimorar essas relações e construir uma perspectiva nova, até para poder evitar não só conflitos entre o setor público e o setor privado, mas garantir uma receita necessária a desenvolver as políticas públicas tão importantes para uma cidade tão complexa como Belo Horizonte. Olha, infelizmente é uma estrutura ainda muito enxuta. Na nossa avaliação precisa ampliar a presença de pessoas vinculadas a essa demanda da Prefeitura, à Secretaria da Fazenda e ao Fisco. Há uma insuficiência de quadros ainda, é preciso relacionar esses quadros com as novas tecnologias disponíveis para o Estado alcançar o cidadão, a empresa, no sentido de ter melhor capacidade de arrecadação. É preciso uma relação mais próxima da sociedade, porque muitas vezes a sociedade não compreende aquilo que vem acontecendo, então preciso campanhas publicitárias no sentido de aproximar o fisco da sociedade, e é preciso dizer e a necessidade de inverter, porque nós temos setores mais organizados que têm capacidade de pagar advogados, estruturas para poder romper com as suas contribuições, e as pessoas mais pobres às vezes pagando tributos sem necessidade. Então é preciso também repensar a forma, mas dar autonomia para que o fisco tenha a capacidade de se organizar e ter condições de representar de forma legítima não só os servidores da área, mas fundamentalmente a sociedade que espera desse setor um papel de parceria permanente entre sociedade e o fisco na cidade de Belo Horizonte. Não é incomum a intervenção do setor financeiro, dos grandes empresários, do setor econômico, tentando intervir nos processos internos da gestão pública. E uma área mais sensível que tem é justamente a área do fisco. Então, há uma permanente disputa e tensão nessas relações e é preciso preservar. Então, criar as condições de uma lei orgânica que possa garantir o funcionamento eficaz, independente, autônomo por parte desses servidores é fundamental e estratégico, porque não podemos permitir, como eu disse inicialmente, uma intervenção da estrutura do Estado pelo poder econômico, nas disputas eleitorais, aqui no Parlamento, no próprio Executivo, e permitir que esse setor financeiro avance sobre o Estado numa perspectiva de evitar ou de não permitir que sejam feitas as devidas arrecadações para que tenha desdobramento das políticas públicas. Então, essa lei orgânica e a proteção do fisco se torna necessária na medida em que o capitalismo tem como centro a disputa de poder no âmbito do Estado e, normalmente, o capital tem um poder muito forte sobre esses servidores, sobre o próprio município, e esperamos que a gente possa ter a organização de uma estrutura mais eficiente e eficaz e que seja posta a serviço da sociedade e não no setor da sociedade como capital.